Hoje a gente vai falar de inequação produto e inequação quociente. Vamos embora! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. Meu nome é Fábio e hoje a gente vai dar prosseguimento aí um pouquinho a esse assunto de inequação, que é o finalzinho do nosso tema aí de função do primeiro grau, falando de inequação produto e inequação quociente, né? Bom, antes de a gente começar, muito importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que esse conteúdo do nosso papo aqui vai te ajudar na sua trajetória com matemática, seus conhecimentos, com o seu desenvolvimento, beleza? Passando direto aí o que importa, o que são inequação produto e inequação quociente, elas são resolvidas basicamente da mesma forma, né? Então a gente vai tratar isso com um exemplo único que vai servir para os dois casos. Eu vou usar o exemplo de inequação produto, no final eu falo como isso se aplica para a inequação quociente com a adaptação que tem que ser feita, beleza? Bom, então a inequação produto quociente, na verdade, é quando a gente fala do produto ou do quociente de duas equações do primeiro grau, né? Como assim, Fábio? Vamos lá direto para o exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Ó. O exemplo é o seguinte, resolva a inequação 3x menos 6 vezes 2x menos 8 maior ou igual a zero. Como é que a gente resolve isso, né? A primeira coisa é o seguinte, eu acabei de falar que as inequações produto e quociente elas são formadas por duas equações do primeiro grau que são multiplicadas ou divididas uma pela outra. Nesse caso aí, vou sinalizar aí como função f, né, como f de x, a equação 3x menos 6, que é a primeira aí, né? Repara que isso é uma equação do primeiro grau, tá? E ela é multiplicada por uma outra equação do primeiro grau que eu chamei de g de x aí, ó, que é a 2x menos 8, tá bom? Isso tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, tem esse produto de duas equações do primeiro grau. Qual é o segundo passo que a gente tem que dar aí? A gente tem que achar as raízes de cada uma dessas equações, tá? Então, achando as raízes, como é que a gente acha a raiz de equação do primeiro grau? Aquela formulinha menos b sobre a. Então vamos lá, para a função f, fica x é igual a menos, quem é o b? O b é o menos 6 e o a é o 3. Então, menos 6 sobre 3, isso aí vai dar 2, beleza? Então a raiz da função f é x igual a 2, tá bom? E a função g? A função g, vamos lá, x igual a menos, quem é o b? Menos 8, quem é o a? O 2. Então, menos, né? Vai ficar mais 8 sobre 2, que é igual a 4. X igual a 4 é a raiz da função g, nesse caso, beleza? Show de bola. Aí, e agora, como é que a gente pensa aí quando que isso é maior que z, maior ou igual a zero, né? O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, ó. Repara comigo. Se, para um determinado x, a função f, ela resulta num valor positivo, e para esse mesmo x, a função g resulta num valor negativo, eu estou multiplicando um valor positivo por um negativo. Esse produto vai dar o quê? Vai dar negativo. Isso é maior ou igual a zero? Não, não é maior ou igual a zero. Ah, Fábio, mas eu vou ter que fazer isso para todo x? Quando a gente quer fazer isso para todo x, como é que a gente resolve isso? A gente estuda o sinal de cada função. Então a gente vai estudar o sinal de cada função para quê? Para descobrir em qual região de x a função é positiva ou negativa e a gente poder trabalhar com essa informação para descobrir quando o produto delas vai ser positivo ou negativo, dependendo aí do exercício. Nesse caso, maior ou igual a zero, tá bom? Ficou meio embolado, né? Vamos lá, por exemplo. Vamos estudar o sinal da função. Para a gente estudar o sinal da função, a gente já descobriu a raiz, é um passo importante. E o outro passo importante é o seguinte, saber se a função é crescente ou decrescente, lembra? Nesse caso aí, a gente não tem o gráfico, né? De cara a gente até poderia construir, mas a gente não tem. Mas a gente tem o a. O a indica se ela é crescente ou decrescente, né? Em ambos os casos, da função f e função g, o a é positivo. Então, cada uma dessas funções aí é crescente, né? Tanto a função f quanto a função g, beleza? Então agora vamos desenhar um gráfico aí para a gente poder estudar com mais facilidade o produto. Ó, repara aí, eu coloquei a função f sem pensar inicialmente no eixo y, né? Só botei o eixo x para a gente saber quando que ele está positivo ou negativo, ele já é suficiente, né? Então vamos lá, ó. Vendo a função f, ela está cruzando aí no x igual a 2, como a gente tinha achado, que é a raiz, né? Então, se é uma função crescente, tudo que é menor do que 2 é negativo, né? Na função f. E tudo que é maior do que 2 é positivo. Beleza? Show de bola. Na função g, a função g está cruzando o eixo x lá no x igual a 4, como a gente já tinha calculado a raiz, né? Então, também é crescente, tudo que está menor do que 4, x igual a 4, é negativo. E todo x que é maior que 4, a função resulta num y positivo, no y maior que zero. Agora vamos fazer aquela mágica, né? Vamos estudar o produto, né? Então vamos lá, ó. Primeiro vamos pegar essa região até x igual a 2.
Quando eu tenho essa região até x igual a 2, eu tenho que a função f é negativa e a função g também é negativa. Quando eu multiplico um número negativo por outro número negativo, eu não resulta um número positivo? Então o produto de f com g vai ser um número positivo. Então qualquer produto entre a função f e a função g até o x igual a 2 resulta num produto positivo, né? E entre 2 e 4? Entre 2 e 4 eu tenho que a função f eu já vi que é positiva e a função g ela é negativa ainda. Então quando eu multiplico um valor positivo por um negativo, eu acho um valor negativo nesse caso, né? E quando x é maior que 4? Quando x é maior que 4 eu tenho a função f sendo positiva e tenho a função g agora também sendo positiva, né? Então quando eu multiplico um valor positivo por um também positivo, eu acho também um número positivo. Então, para x maior que 4, eu tenho que o produto é um número positivo. Então olha para essa última reta aí. Para um produto, né, ser positivo, eu tenho que ter um x que seja menor do que 2 e maior do que 4, concorda? Agora, e quando x é igual a 2 e quando x é igual a 4? Quando x é igual a 2 e quando x é igual a 4, eu tenho que um dos valores do produto, seja a função f, no caso do x igual a 2, seja a função g, quando x é igual a 4, elas valem 0, né? Então, qualquer número multiplicado por 0 vai dar o quê? Vai dar 0. O que eu quero? Eu não quero que esse produto seja maior ou igual a 0. Então, nesse caso, eu também quero esse número, né? Quando for 0, isso entra no meu intervalo de interesse aí que a questão está me pedindo, né? Então, é aquela bolinha, a famosa bolinha fechada, né? Ou bolinha cheia, tá? Para indicar que o valor pertence ao intervalo. Por isso que eu botei essa bolinha cheia aí. Então, vamos lá. Qual é a resposta aí para a solução do problema, né? Então, eu quero valores positivos ou iguais a 0, né? Desse produto aí. Então, eu tenho isso quando x é menor ou igual a 2 e quando x é maior ou igual a 4. Essa é a solução para essa questão aí, beleza, pessoal? Ah, Fábio, e para o quociente? Para o quociente não funciona a mesma coisa? Bom, para o quociente também funciona a mesma coisa, né? Se eu dividir um número negativo por outro negativo, eu não vou achar um positivo? A mesma coisa, se eu dividir um número positivo por um negativo, eu vou achar um negativo. E se eu dividir um número positivo por outro positivo, eu também vou achar um positivo. Então, funciona da mesma forma. Isso por quê? Porque o quociente nada mais é do que um produto também, tá bom? Então, esse exemplo, na verdade, amarra tanto a inequação produto quanto a inequação quociente. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, clica nesse joinha aqui embaixo, dá o like aqui no vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo te ajudou de alguma forma e espalhar ele para outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Se você for com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder e vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, abraço!